Voltou uma pergunta aqui para mim sobre o pecado lá, interessante. Está me ouvindo aí? Tá bem? Sim. Ok. A pergunta foi o seguinte, deixa eu voltar aqui. Eu não sei quem, aqui especificamente não fala quem. Cláudia ou Clothes? Clothes é roupa em inglês. Ok. A Cláudia fala o seguinte, professor, diante da explicação... Clothes. O nome dela é Clothes, é roupa em inglês. Interessante. Professor, diante da explicação que existe a falha, o erro, o pecado, impiedade e iniquidade, podemos entender que o dito popular cristão que não existe pecadinho e pecadão é uma inverdade? Eu disse, não, pecado é pecado. A resposta foi o seguinte, o fato de ser um grau menor de falha ou um grau maior de iniquidade não exime que seja pecado. Agora, para cada estágio há uma resposta de Deus. Para cada estágio, uma explicação. Cuidado, porque as pessoas, pessoal, vamos supor, você empurrou alguém com violência, a pessoa que quase se machucou, você errou, né? Tipo assim, você pecou e tem empurrado, você agrediu, tá? Aí depois, alguém te faz um mal muito maior, tipo, pegou a sua reputação, difamou na cidade inteira. Quando você vai cobrar, a pessoa fala assim, mas você empurrou a pessoa lá, pecado é pecado. Não, 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 não. Não, 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 não. É diferente. Pecado é pecado, mas existe o grau, tá? Existe o grau. Para cada grau, Deus tem uma aplicação. Vou dar outro exemplo. Eu posso repreender meu filho. Posso pegar o meu filho e repreender. Uma chineladinha no bumbum dele, se for preciso, ser mais severo. O que eu não posso é espancar o meu filho, criar hematoma, mandar para o hospital com uma costela quebrada. Aí não. Mas quem deu um croque, chama de croque, né, na criança, é pecado. E também espancar é a mesma coisa. Não é. Aliás, é pecado, mas o grau é diferente. A explicação é diferente. Então, para o erro, eu tenho um aviso. Para a falha, eu tenho um aviso. Para o erro, eu tenho uma correção. Para o pecado, eu tenho a misericórdia. Para a impiedade, a cauterização. Para a iniquidade, o extermínio. A ira de Deus. Aí não é nem comigo mais. Aí é com Deus. A vingança, quando fala assim, a vingança pertence a Deus, é isso aí. Então, cuidado que essa turminha que peca aí e faz um pecado contra você terrível, um pecado terrível, e depois te cobra do pecadinho que você fez. Pecadinho não, de um erro que você fez, para chamar de pecadinho e pecadão. Ou então para dizer, não, tudo é pecado. Sim, tudo é pecado, mas existe o grau de pecado. Uma coisa é uma coisa é eu te resistir numa situação, outra coisa é eu te desrespeitar. Aí o grau é maior. Ambos estão difíceis de entender, porque você pode estar dentro do patamar do erro, mas existem os graus de aplicabilidade. Isso tem que ser dito, entendeu? Muito bem. Vamos encerrar aqui para a gente jantar, porque a professora Sara não jantou hoje, está com fome. Bora lá. Vamos ajudar a serva do Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos então à aula número 6. Aula número 6, módulo 1, disciplina 3, que é o Antigo Testamento. Ok? Olha, nós estudamos, então, já a criação, né? A Jardim do Éden, o primeiro homicídio, o dilúvio, a Torre de Babel. Pronto. Agora Deus vai começar a preparar o mundo para receber uma nação. Abraão já está implícito na história. Abraão já está envolvido. Abraão recebeu o chamado. Abraão está pronto para começar. Mas haverá um personagem que ele é interessante na questão da identidade da nação de Israel. Começa agora a nascer o povo de Deus, o povo de Israel. Essa aula ela tem muita aplicabilidade para a tua vida pessoal. Se você quiser glorificar, fica à vontade, porque agora vai virar um culto aqui, porque eu trago aqui algo especial falando sobre Israel,
e sobre o que Deus escolheu essa nação, né? No caso, formando em Jacó a nova identidade. Então, ó, matéria número 6, aliás, aula número 6, a matéria identidade de Israel, né? Aula identidade de Israel. Muito bem. Vamos lá. Nasce uma nação. Aula número 6. Nasce uma nação, né? Nasce uma identidade de nação. De Jacó nasceu a congregação de Israel. Todavia, Israel foi Jacó, e Jacó tornou-se Israel. Assim, houve uma mudança de identidade. Ele iria ser embrião da nação, que levaria seu nome e de suas tribos. Você foi chamado e enviado ao ministério. Então, o rebanho define a sua identidade. Olha aí. Teu chamado te define. Quando você é chamado, sua nova identidade nasce. Eita! Quando você é chamado por Deus, Deus entrega para você uma identidade. Agora será chamado Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Agora que eu te chamei, você vai ser isso. Agora que eu te chamei, você vai ser aquilo. Quando Deus chamou Adão, ele correu. Quando Deus chamou Jacó, Deus segurou ele. Primeira coisa sobre Israel no Antigo Testamento e sobre as suas lições. Sua nova identidade nasce do relacionamento com Deus. A pergunta do Éden foi de relacionamento e não de cobrança do pecado. Gênesis 3:9. Onde está você? Deus deixou Adão correr, mas Jacó ele segurou. Que interessante isso, né? O chamado, irmão, só aconteceu por causa do pecado. Por que vocês têm a igreja Beth Shalom em Santa Cruz? Por causa do pecado que tem em Santa Cruz. Deus chamou vocês por causa do pecado. Primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia é por causa do chamado, por causa do pecado. Quando pecamos contra o chamado, é natural correr de Deus. Você deixou de seu lugar? Adão disse, eu ouvi a sua voz e me escondi. Ao invés de correr para Deus, correu de Deus. Deus está te procurando nesse jardim, gente. Deus está procurando você. Adão saiu da presença de Deus para se esconder no jardim que Deus deu para ele. Muitos líderes receberam o dom de Deus, mas ao invés de ficar em Deus, se esconderam dentro do ministério que Deus entregou. Eita! Agenda, programações, eventos, são tantas ocupações, mas não voltam para o centro do jardim. Meu Deus! Cuidado para não se esconder dentro dos seus dons e talentos e deixar Deus falando sozinho em um lugar de onde você nunca deveria ter saído. Meu Deus do céu. Gente, eu pergunto a vocês, Deus não deu para Adão um jardim com fruta maravilhosa, com água potável, com delícias, mas Adão pecou. Quando Deus chama Adão para vir para ele por causa do pecado, olha, Adão não estava na impiedade nem na iniquidade. Adão tinha falhado, tinha errado, tinha pecado. Ele corre para dentro do jardim. Muitos líderes pecaram, não voltaram para Deus e ficam no jardim, porque o que Deus dá, Deus não tira de você. Os seus talentos Deus te deu. E muitas pessoas falam bem, escrevem bem, fazem bem, para enganar as pessoas que ele está na presença de Deus. Não está. Uma coisa é você fazer a obra de Deus, outra coisa é você fazer a obra com Deus. Isso é muito importante. Vamos lá. Oi. Volte e construa um altar ao Deus que te apareceu. Gênesis 35:1. Deus fala para Jacó, volte e construa um altar. Só naquele altar é que Deus ia trazer a nação de Israel. É tempo de construir, de habitar em sua presença. Sem um altar, perdemos a referência de quem adoramos. Meu Deus do céu. Quando você perde o altar, rapaz, porque altar significa sacrifício. Altar está envolvido meu esforço, minha vida, meu sangue. Quando você vai dizimar na igreja, antigamente era o sangue, você colocava no altar, o sacrifício. O que valida um altar é o sacrifício. Então,
naquela época, quando colocava um animal com sangue, validava. Ou seja, as promessas que Deus tinha para mim naquele altar, ele ia cumprir, porque foi validada com sangue. Hoje eu trabalho, o meu sangue, hoje é o meu suor. Quando eu dizimo no altar, eu estou validando as promessas de Deus na área da prosperidade na minha vida. Quando um casal tem um relacionamento, ele casou, vai para a lua de mel, e existe o coito, né, o relacionamento, e ali é um sacrifício, é o altar da família. Por isso que por toda a Bíblia se faz altar. A sua vida é um altar, o seu levantar, a sua voz, é tudo um altar, feito de sacrifício. Jacó não procurava uma bênção material. Jacó batalhava com o seu futuro. Ele sabia que seria pastor de uma geração. E você já sabe o que Deus reservou para você? Algumas coisas não estavam resolvidas em Jacó. É naquela luta da identidade que Deus revela para ele o propósito que ele tinha para a vida dele. Glória a Deus, glória a Deus. Mas foi em Betel onde precisou encontrar uma revelação. Gênesis 28, do 10 ao 22. Por isso Deus mandou ele voltar. Por quê? Porque lá em Betel, nós não podemos perder a referência de Betel. Onde está o teu Betel, pessoal? No Betel, ele falou, Deus estava aqui, eu não sabia. Betel é o lugar onde Deus se revela para você. Se você se afastar muito de Betel, o próprio Deus cria uma luta. Eita! Gente, é melhor terminar a aula por aqui. Vamos parar por aqui, vamos para casa, porque vai esquentar o negócio aqui agora. Eu estou no sexto ainda. Eita! Vocês estão recebendo aí, gente? Glória a Deus. Aleluia. Se você afastar muito de Betel, o próprio Deus cria uma luta. Gênesis 32, 24. Temos luta que Deus promove. Há lutas que só cessam com obediência. Eita! Deixa eu falar uma coisa a você. 2 vezes na Bíblia fala que Jesus acalmou a tempestade. Uma, ele orou e repreendeu. Acalma-te, vento, cessa-te, vento, acalma-te, mar. Mas uma outra não. O texto fala assim, ó. E entrando Jesus do barco, cessou a tempestade. Há tempestade na sua vida que só vai passar com obediência. Não é com oração, não é com jejum, não é com leitura bíblica, é com obediência, é tomada de posição, é uma tomada de decisão. Muda o teu ambiente, cria o ambiente de Deus. Meu Deus. Nova identidade requer confrontos. Jacó sabia que encontraria seu irmão, mas teria que enfrentar Esaú. Do que você tem medo? O que lhe aflige? O que você precisa vencer hoje no ministério? O que você precisa vencer na sua vida? Qual que é o seu Esaú? Qual que é o Esaú da tua empresa? Qual que é o Esaú da tua igreja? Como pode o anjo dizer? O anjo que disse, né? Deixa-me ir. O anjo pediu permissão para o ser humano. Como é que é isso? Deus estava testando. Olha como Deus faz. Lembra de Jesus em Emaús? A mesma coisa. Eu vou ir. Deixa-me ir. Os discípulos, não. Entra e vem cear conosco. Muitas vezes Deus quer saber qual é a sua intenção. Eita! Aleluia. Tem hora que Deus ameaça aí, mas ele não vai não, gente. Ele está testando você. Porque Deus vai extrair o mais profundo da nossa velha identidade. Jacó disse, não te deixarei até me abençoares. Jacó disse em outras palavras, eu não aguento mais a minha dor. Eu quero resolver hoje o meu problema. Há um choro no meu coração. Eu quero algo diferente. Eu estou confuso. Porque Deus estava trabalhando, irmãos, uma nova nação. A nação de Israel começa a nascer ali no Antigo Testamento. Quando Jacó agarra o anjo, está lutando por seu destino. Ele dizia, está em mim, mas não sei como fazer se tornar realidade. Eu não sei o que fazer com o que está em mim. Há algo mais que você ainda não atingiu. Lute com Deus. O que Deus tem para você já está em você. Aleluia. Glória a Deus. O que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, já está em você. É preciso de uma luta para você entender isso aí.
Jacó entra em Jaboque sozinho e sai com uma nação. Glória a Deus. Tem luta que você vai entrar sozinho, mas vai sair acompanhado. Ninguém lutou com Deus e jamais saiu sem nada. Se você lutar comigo, você pode sair lesado. Se eu lutar com você, eu posso sair lesado. Mas quando você luta com Deus, você não sai com nada. Você sai com alguma coisa. Alguma coisa. Quando você não abre mão de Deus, Ele muda o seu destino. Aleluia. Deus responde, você precisa de uma nova identidade. Um novo nome. Jacó. Você precisa ser Israel. O seu atual nome não descreve quem você é. Do que é que lhe chamam hoje? Deus disse, vou mudar o teu nome. Vão te chamar agora de abençoado, vitorioso. O que vence, o que rompe, o que atravessa. O que é hebreu? Hebreu significa o que atravessa o rio carregando alguém nas costas. Deus vai dizer assim, ó, você vai sair de fracote para hebreu. Você vai sair de Jacó para Israel. O teu nome, quem vai chamar é a tua família, os teus parentes, os teus amigos. Vão dizer, olha lá, olha quem era, olha quem é. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Tinha outro Enoque no tempo de Enoque. Tinha um Enoque lá atrás, que era primo. Era filho do Caim lá, o Enoque, que construiu a cidade. Mas tinha um Enoque que andou com Deus. Enoque que andou com Deus tinha uma referência. É o Enoque que andou com Deus. Tem muita gente que tem o teu nome. Tem muita Sara, viu, Mansara? Existe muita Sara, mas tem a Sara que anda com Deus. Tem o Juquinha que anda com Deus. Tem o Marcinho que anda com Deus. Tem o Hélio que tem muitos Eliseus, mas tem o Eliseu que anda com Deus. Experiência sem uma... Eita, segura que essa aqui dói. Essa vai doer, viu, gente? Experiência sem uma jornada não completa a visão de Deus em sua vida. Muitos pararam porque encerraram a jornada antes. Ficaram numa experiência só. Vá. Terão de ser várias experiências, mas complete a jornada solitária de Jacó. Terminou em um povo, uma nação. Você tem uma nação dentro de você. Mas não fique só numa experiência. Vá para a próxima, e 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 vá para a próxima. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você tem uma experiência, precisa completar a jornada. Sem jornada, você interrompe a experiência. Se interrompe a experiência, você não protege sua visão. A nação de Israel nasceu de Jacó porque ele protegeu a visão. Jacó saiu dali mancando, ferido, mas Deus usa os feridos. Deus usa os mancos. É melhor eu mancar de uma luta com Deus do que eu mancar de uma luta com o homem. Porque a do homem fica a marca profunda. A de Deus me leva para um novo patamar. 15. O que Deus te deu, Ele não tira. Você possui um chamado, mas não habita em Betel. Vá usar sua autoridade para atacar. Se você possui um chamado, mas não habita em Betel, você vai usar a sua autoridade para atacar e fazer terrorismo espiritual sobre o rebanho. Mas quando você possui um chamado e está em Betel, você vai usar o que Deus te deu para você fazer acontecer as promessas de Deus. A melhor coisa é você habitar em Betel. Olha, eu sei que Deus quer falar com alguém aí hoje. Alguém está precisando voltar para Betel. Tem gente que saiu de Betel. Deus manda Jacó voltar, porque Betel tem revelação. Betel tem a presença dele. Betel tem a glória dele. Se você não está em Betel, está no lugar errado, sem proteção. Por isso o inimigo tenta te distrair. Se você sai da presença, se envolve em outras coisas, não completa a sua missão. Deus sabia que ia dar uma nação para Israel. Ele disse, volta para Betel. Quando você está em Betel, tudo flui na sua vida. Betel é o lugar de Deus. Aleluia.
Por isso que o salmista fala que prefere estar na casa do Senhor do que em 1000 lugares. Você sofreu algumas perdas porque ao sair da presença ficou vulnerável. Volte. Você precisa voltar a Betel e habitar. Betel é o lugar da presença de Deus. Sem presença, abre-se um ciclo da vulnerabilidade. Betel é o lugar da visão e sonhos. Quando você para de sonhar, é sinal que já perdeu a visão. Eita Deus. Você pode até procurar experiências fora de Betel, mas não há experiência se não voltar para Betel. Muitos líderes foram fora de Betel, se frustraram e tomaram decisões erradas, enfrentando depois sérias consequências. Betel é o lugar de onde o céu está aberto. Escadas com anjos subindo e descendo, terra ligada no céu e céu ligado na terra. Se não trabalharmos com o céu aberto, teremos que viver de eventos passados. Eu fazia assim, eu era assim, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Mas e hoje? E agora? O que está acontecendo de novo? Glória a Deus. Deus mandou Moisés esperar um maná por dia, porque o maná que se guardava de ontem apodrecia. Líderes sem maná novo vai buscar maná estragado por rebanho. Meu Deus do céu. Não é porque um dia foi maná que será para sempre. Bênção é para sempre, mas manifestação de recurso tem data de vencimento. O maná de hoje já venceu. Você falou, hoje foi um dia abençoado. Hoje Deus abençoou, já venceu. Foi maná. Eita, segura essa aí. O maná de hoje já venceu. Amanhã tem que ser outro maná. E para ser outro maná tem que estar em Betel. Crente fora de Betel come maná estragado. Meu Deus do céu. Betel é lugar de comunicação. Quando um destino está em jogo, terra e céu se unem. Deus fala e o homem ouve. O homem ouve e obedece. E o mundo muda. Betel é um lugar de conexão. Anjo desce e anjo sobe. Betel é um lugar de apontamento. Betel é um lugar de revelação. Betel é um lugar de aliança e cobertura. Betel é um lugar de destino. Betel é um lugar de presença. É o que o Jacó vai dizer. Deus estava aqui, eu não sabia. Começa a pensar no dia abençoado que você teve hoje, se você teve. Você vai dizer, meu Deus, foi Deus que fez aquilo, foi Deus que fez aquilo outro. Incógnita. Havia ídolos em sua casa. Como ele pode ter tido uma experiência em Betel, se na sua casa tinha ídolos? Lembra que Deus mandou tirar os ídolos de lá? Tira os ídolos. Por quê? Porque concentrou sua experiência em si mesmo. A experiência não pode ser concentrada em mim, mas tem que ser concentrada em Deus. Não é a minha agenda, é a agenda que Deus tem para mim. Quando Deus me chama, eu deixo no banco a agenda. Eu falo, Senhor, eis-me aqui. Não é sobre você, é sobre Deus. Não é sobre a sua agenda, é sobre a agenda de Deus. Quando Jesus se assentou no poço de Jacó, mais Jacó mesmo, ó, quando Jesus se assentou no poço de Jacó, ele estava esperando por aquela mulher. Ele disse, eu não saio daqui enquanto não transformá-la. Não foi Jesus que esperava ela. Aliás, não foi ela que foi buscar água. Era Jesus que esperava por ela. O que ele fez? Removeu os ídolos, purificou a família, mudou suas roupas, mudou a identidade. Fez um compromisso de construir um altar e enterrou os falsos deuses. O tempo do novo. Este é o tempo do novo. O que acontece no tempo do novo? Aí, olha, o que acontece? Olha lá. Deus voltou sua presença. Gênesis 35. Isso é Antigo Testamento. Deus voltou sua presença. Deus apareceu de novo em tempo de revelação. Deus abençoou de novo e Deus mudou o nome dele. O terror de Deus veio sobre o corredor das ações. Ninguém impediu Jacó e sua família.
em um novo nome, uma nova identidade. Venha para Betel. Diga tempo novo. Glória a Deus. Quando ele sai de Jaboque, irmãos, ali Deus está criando uma nova identidade, porque vai começar uma nação. A palavra Yaakov, né? Calcanhador, não tem esse verbo no português, calcanhador, porque ele saiu agarrando o pé do irmão. Aí o pai falou, olha, um calcanhador, um agarrador de calcanhar. Só que no apóstolo, se você colocar Iacó, apóstolo, of, vira enganador, que é um verbo próximo. É interessante isso. Jacó não significa enganador, não, tá? Olha, isso aí está aqui para aprender no seminário. Jacó significa calcanhador. Mas o nome dele em hebraico, Yaakov, com apóstrofe, se põe um apóstrofe, vira enganador, ou trapaceador, ou que empurra. Está perto, né? Calcanhar que derruba, é o que ultrapassa. Está perto. Quando ele entra no Vale de Jaboque, Deus vai mudar a sua identidade. Ele luta com o anjo. O anjo toca na coxa, ele sai ferido. Agora Jacó sai mancando. Quando ele chega numa certa ele vem saindo do vale, já com um novo nome. A mulher olha e fala, é Jacó. Os filhos falam, a sandália do papai, o cinturão do papai. Os empregados falam, a roupa é do patrão, mas o andar não é de Jacó. Quando Deus muda a tua identidade, permanece a roupa, calçado, cinturão, mas o andar muda. E as pessoas notam o andar. E Jacó chega mancando. E a mulher diz, o que foi? O que está acontecendo? Eu estou mancando, mas eu tenho um novo nome. Eu estou mancando, mas eu tenho uma nova nação. Eu estou mancando, mas eu tenho um novo desígnio. Quem perde para Deus, ganha na vida. Jacó perdeu para Deus. Quando você perde para o ser humano, você tem prejuízo. Quando você perde para Deus, você tem lucro. Você sai com um novo nome, uma nova unção, um novo testemunho, um novo propósito, uma nova nação. Jacó agora torna-se profeta. Aquele que enganava, agora profetiza. Ele profetizou Jesus. O Judá, de ti nascerá o leãozinho. Aleluia. De enganador, ele vira um profeta de Deus. Sabe por quê? Você pode estar mancando por causa de uma luta. Você pode estar mancando hoje por causa de uma luta. Mas Deus usa os mancos. Deus usa os feridos. Deus usa os mancos. Ali nascia a identidade de Israel na vida de Jacó. Glória a Deus. Eu não consigo continuar a aula. Eu estou me sentindo muita unção de Deus aqui. É por aqui. A gente termina a aula número 6 do módulo 1 sobre a nova identidade de Israel. Ali nascia a nação de Israel, no coração de Israel. Está ali as tribos e depois Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora, a gente ia ter uma prova agora. Vamos dar só um minuto para a gente meditar um pouquinho, glorificar o Senhor por esse momento. Glória a Deus. Antes de começar a prova, vamos ter esse momento com Deus de reflexão. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua presença. És lindo, Senhor. És maravilhoso, Senhor. Muda a nossa identidade. Nós queremos sair daqui com a nossa Betel, Senhor. Precisamos voltar para Betel, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Marcos, meu querido. Graça e paz, pastor. Aleluia. E palavra, pastor.
e aula com excelência. Recebi muito de Deus aqui. Sei que Deus está fazendo algo tremendo nessa turma. Deus está fazendo algo tremendo no meio da sua igreja. Glória a Deus está Deus. fazendo algo tremendo através de sua vida. O senhor não tem ideia. Glória a Eu Deus. louvo a Deus por tudo que tenho contemplado, tenho ouvido da sua parte. Glória a Deus Deus. continue lhe usando, pastor. Amém. Realmente é uma aula com excelência, uma aula com conhecimento, com entendimento e com unção. Glória a Deus. Isso faz toda a diferença. Deus Amém. abençoe aí cada um dos meus irmãos aí nesta aula tão gloriosa nessa noite. Glória a Vai ficar Deus. marcado em nossas vidas. Aleluia. Shalom, pastor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Marcos. É um grande amigo, grande companheiro. Estou feliz de poder servir a nossa igreja, Bet Shalom, viu? Uma alegria muito grande. Glória a Deus. Amém. Vamos à nossa prova, então, né? Pastora Sara vai distribuir a prova aí para vocês. Deixa eu buscar aqui a prova para nós. Guarda os materiais e assinem a prova, porque tem gente que vai fazer de novo a prova. Semana passada não assinaram. Ele como eu tenho uma assinar. Eu não, eu já vou ver. Vamos lá? Glória a Deus. Vou colocar aqui então a prova, tá, gente? Amém. Bora lá, professora? Vamos. Pronto. Pergunta número 1. Aleluia. Oh, glória a Deus. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Desculpa aí. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos fazer a primeira. O dilúvio para a ciência foi parcial. Porém, a Bíblia diz que foi A, semi-parcial. B, não aconteceu. C, foi geral. O dilúvio para a ciência foi parcial. Porém, a Bíblia diz que, se você acha que foi semi-parcial, põe A. Se você acha que ela fala que não aconteceu, põe B. Se você acha que é geral, coloca um C. Pergunta número 2. A Bíblia menciona arco-íris? A, não. Ela menciona apenas o arco. B, sim, menciona arco-íris. A Bíblia menciona arco-íris, se você acha que ela menciona, se você acha que ela não menciona, é o A. Não, não menciona, menciona apenas arco. Se você acha que ela menciona, sim, coloca, menciona arco-íris na letra B. Terceira pergunta. A Torre de Babel, Deus permitiu para duas coisas. Qual que é a verdadeira aí? A, mostrar a raiz de vários idiomas e povoar a terra. Ou B, mostrar que desaprovava aquela construção e interviu para frustrar os construtores. A Torre de Babel, Deus permitiu por duas coisas. Se você acha que foi para mostrar a raiz de vários idiomas e povoar a terra, coloca 3A. Se você acha que é para mostrar que desaprovava aquela construção e interviu para frustrar os construtores, coloca 3B. E a última, o episódio de Israel era mais que uma mudança. Era o quê? Era uma A, nova forma de conduzir o povo. B, nova identidade para uma nação. Ou C, uma nova ideia de reino.
Quando Deus começa a cunhar a nação de Israel no coração de Jacó, o episódio de Israel era mais do que uma mudança. Então, se você acha que foi uma nova forma de conduzir o povo, coloca 4A. Se você acha que foi uma nova identidade para conduzir uma nação, coloca 4B. Se você acha que foi apenas uma nova ideia de reino, coloca 4C. Pronto. Amém, pessoal? Deus abençoe. Até semana que vem, lá de Lisboa. Tá certo? Eu vou falando com a professora Sara durante a semana. Se não conseguir, eu faço uma gravação. Paz. Shalom a todos.